Boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de abril de 2020, dando continuidade às atividades da nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, teremos uma palestra do nosso irmão Luiz Lenart com o tema Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Que possamos então aproveitar este momento para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que levamos para a nossa vida como norte a ser seguido. A leitura de hoje é do livro Agenda Cristã, psicografada por Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel, com o título Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo, há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Que possamos elevar os nossos pensamentos, deixando de lado nossas aflições, nossos problemas, nossa insegurança, agradecendo ao Pai por mais um dia de vida, dia em que podemos mudar nossas atitudes, os nossos pensamentos, e que neste momento em que vivemos, onde a maioria das pessoas encontra-se em suas residências, com seus familiares, que possamos reatar alguns laços rompidos e fortificar os laços existentes e que tenhamos confiança de que por trás de tudo tem um Deus perfeito e, como é dito, não cai sequer uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então que possamos confiar que esse Deus tem um propósito para o nosso planeta e que isso é necessário para a nossa evolução. Que assim seja. Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, nós vamos hoje conversar sobre os princípios básicos da doutrina espírita. O nosso objetivo nesse estudo é relembrar para aqueles que já estão na doutrina há algum tempo, que já estudaram, que têm bastante conhecimento sobre a doutrina, quais são esses conceitos, esses fundamentos do Espiritismo. E para aqueles que são iniciantes na doutrina, a oportunidade de ter uma visão geral sobre o Espiritismo antes de se aprofundar e de entrar em detalhes nos estudos do Espiritismo. Então,
A doutrina espírita ou espiritismo foi o nome dado por Allan Kardec a essa doutrina que foi revelada pelos espíritos e que está contida nas obras da codificação, daquelas que o movimento espírita denomina como obras básicas da codificação. A doutrina espírita, ela tem, portanto, um conjunto de princípios, de leis que foram revelados por espíritos superiores e que estão, então, nas obras que nós vamos apresentar a seguir, que são, como eu disse, consideradas as 5 obras básicas da codificação espírita. Então, de novo, quando nós usamos o termo obra básica ou princípio básico, o básico aqui não se refere a algo simples, algo comum, né? O básico aqui se refere à base, ao fundamento, que é muito importante que todos os espíritas tenham conhecimento. Nós nos referimos ao Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em sua primeira versão, ao Livro dos Médiuns, ao Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Existem outras obras de Kardec, existe um livro, por exemplo, chamado O que é o Espiritismo, que para aqueles que são iniciantes na doutrina é um livro sugerido como uma leitura inicial para se ter uma visão geral da doutrina espírita. Existe um outro livro que se chama Obras Póstumas, que foram várias anotações de Kardec publicadas após a sua desencarnação, e tantas outras obras de Kardec, de contemporâneos de Kardec, como Leon Denis, como Camille Flammarion, como Gabriel Delany, obras no Brasil, psicografadas pelo Chico Xavier, por Divaldo Franco e por tantos outros médiuns. A nossa literatura espírita ela é muito vasta, ela é muito abrangente, ela é muito rica, mas é importante que a gente sempre tenha o conhecimento dos fundamentos, da base, até mesmo para podermos distinguir o que é doutrina espírita e o que não é doutrina espírita. Então, quais são esses princípios básicos do Espiritismo? Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade de comunicação com os espíritos, a pluralidade das existências ou reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Então, se nós precisássemos, de uma maneira bastante resumida, explicar a alguém quais são os princípios, os fundamentos, os conceitos básicos do Espiritismo, nós poderíamos resumir nestes 5 princípios. Nós vamos encontrar alguns autores que apresentam um número maior. Por exemplo, nós poderíamos pensar aqui, mas o Espiritismo não fala de perispírito, não fala de livre-arbítrio, não fala de lei de causa e efeito, enfim, fala sobre tudo isso, né? Mas esses detalhes, eles estão embutidos nesses princípios básicos. Vou dar um exemplo. Quando falamos do perispírito, é um detalhamento que vai aparecer no princípio básico imortalidade da alma, né? Quando falamos de lei de causa e efeito, de evolução, de progresso, ele está relacionado à questão da reencarnação, da pluralidade das existências. Quando falamos de livre-arbítrio, que é uma característica que nós temos dada pelo nosso Criador, Deus, que criou leis, né, e as leis morais, que também nós estudamos no Espiritismo, elas foram criadas por Deus, elas são detalhamento desses conceitos básicos, né? Existe uma obra bastante interessante do Honório Abreu, que ele coloca 15 princípios, e vocês podem observar que esses 15 são esses 5 que estão aqui, mais 10 que estão contidos, que são detalhamentos destes princípios básicos. Muito bem, então vamos agora explorar um pouco cada um deles.
Por incrível que pareça, existem ainda alguns irmãos nossos que se surpreendem quando ouvem falar que o Espiritismo e que o espírita acredita em Deus. Pode parecer surpresa para muitos, mas é uma realidade, né? As pessoas ainda não têm o conhecimento do Espiritismo, os fundamentos da doutrina, e se surpreendem com isso. No primeiro livro publicado por Kardec, o Livro dos Espíritos, e na primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Então nós temos Deus como o primeiro princípio, o fundamento, Deus como criador, como a inteligência suprema. E podemos também deduzir alguns atributos de Deus por questão lógica, além da revelação dos espíritos, mas por uma fé raciocinada, por princípios lógicos. Este Criador, esta inteligência suprema, sendo eterno, imutável, único, todo-poderoso ou onipotente, onipresente, está em todos os lugares, soberanamente justo e bom. Esse atributo ele é muito importante, ele tem uma relação direta em nossas vidas, né? Porque se Deus é soberanamente justo e bom, tudo o que nos acontece está de acordo com as leis de Deus, tem um propósito, tem uma razão de ser. E Deus é imaterial. Se ele fosse material, ele estaria sujeito às mudanças da matéria. E pelo fato de ser imaterial, é um dos motivos da dificuldade que todos nós temos em compreendê-lo. Eu gostaria de contar rapidamente a história de Santo Agostinho, que foi um dos espíritos superiores da codificação de Kardec, e conta-se que Santo Agostinho, quando encarnado, ele se incomodava, ele se preocupava em conhecer mais sobre a natureza íntima de Deus, a buscar Deus, a entender Deus. E uma vez ele teve um sonho. Nesse sonho ele caminhava pela praia, ele viu uma criança que pegava um balde com água e levava esse balde para um pequeno buraco na areia. E fazia isso várias vezes, né? E ele, curioso com esse comportamento da criança, perguntou o que a criança estava fazendo. E a criança, então, com toda ingenuidade, respondeu a Santo Agostinho, em sonho, né, dizendo para ele que ela iria colocar toda aquela água do oceano naquele pequeno buraco. E Santo Agostinho, dirigindo-se à criança, disse: Mas, minha filha, você não está vendo que este buraco é muito pequeno para caber toda a água do oceano? E nesse momento a criança, em sonho, se transformaria em um anjo e dizendo a ele com muita ternura: da mesma forma, a cabeça do ser humano ainda é muito pequena para caber a grandiosidade de Deus e para compreender a grandiosidade de Deus. Eu acho que essa pequena história ilustra um pouco a dificuldade que nós temos de compreender a natureza íntima de Deus. Aliás, Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão número 10, quando ele pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não. Para isto falta-lhe o sentido. Ainda não é possível. E Kardec continua na questão 11, quando ele fala assim: será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? E os espíritos superiores então respondem: quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria e quando pela perfeição se houver aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. Depende, portanto, da nossa evolução espiritual. O outro princípio básico é a imortalidade da alma. Aliás, os dois primeiros princípios, Deus e imortalidade da alma, eles não são princípios exclusivos do Espiritismo. As religiões, de um modo geral, cada uma à sua maneira,
cada um com as suas crenças, e o Espiritismo respeita todas elas, tem como fundamento Deus, tem como fundamento a imortalidade da alma, né? No entanto, a doutrina espírita nos apresenta com mais detalhes e de uma forma diferente, né? Segundo a revelação dos espíritos. A doutrina espírita vai nos apresentar que nós não somos esse corpo material, que nós, a nossa essência é espiritual. Somos espíritos imortais. Somos, esse espírito é o ser inteligente, é o ser pensante, que tem consciência de si mesmo e que tem moralidade. Somos nós, que estamos atualmente encarnados, que precisamos dessa vestimenta material para o nosso processo evolutivo e que somos ligados ao corpo através desse terceiro elemento, que é o perispírito, que é um princípio intermediário, que é o envoltório do espírito. Então, quando, por exemplo, um médium diz ver o espírito, ele não está propriamente vendo o espírito, o ser inteligente, ele está vendo o envoltório, o perispírito. Quando encarnados, o elo de ligação entre o espírito, princípio inteligente, ser inteligente, e o corpo material é o perispírito, esse laço que Kardec denominou como perispírito, como uma substância semimaterial ou muito sutil, que serve como elo de ligação entre espírito e corpo material. Então, a questão da imortalidade da alma, como eu disse, ela é comum a todas as religiões. Todos aqueles que acreditam que existe algo além da matéria são espiritualistas. Não são espíritas, é diferente. São espiritualistas. Espiritualista é o contrário do materialismo, né? São aqueles que acreditam apenas na matéria e que não existe nada além da matéria. E nesse sentido, nós acreditamos na imortalidade da alma baseado em dois princípios, né? Primeiro, porque nós já concebemos no primeiro princípio a existência de um Criador que é justo, que é perfeito, que é soberanamente bom. E aí a gente faz a seguinte pergunta: será que Deus criaria o homem e daria uma única oportunidade para ele? Será que Deus criaria o homem para viver uma vida e acabaria com ele? Seria o fim após a morte? Não haveria mais nada? Então, assim, parece não ter lógica, parece não ser coerente com o primeiro princípio, que é do Criador, inteligência suprema, né? Então, a gente, por lógica, e também por uma comprovação, não só pela questão lógica, mas por uma comprovação, né, que os próprios espíritos, aqueles que viveram aqui, que continuam vivos num outro plano, no plano espiritual, nos revelam isso, nos dão provas disso, né? Então, a questão da imortalidade da alma é outro princípio básico da doutrina e que tem uma relação muito grande com a nossa vida, tem uma consequência muito grande, né, ao acreditar nesse princípio, usando a nossa fé raciocinada, nós temos um consolo muito grande, né, que é o que a morte não é o fim. É o medo que muitas pessoas têm da morte. A morte não é o fim. A vida não acaba com a morte. Que a verdadeira vida é a espiritual. Que nós somos espíritos e não matéria, e se considerarmos isso, vamos dar mais valor às questões espirituais e morais do que às questões materiais, que muitas das vezes valorizamos tanto. Quando perguntamos a alguém sobre qual é o oposto da morte, em geral as pessoas respondem vida, né? O oposto de morte é vida. E o Espiritismo vai nos mostrar que não, que o oposto de morte não é vida, o oposto de morte é nascimento. Olha que interessante, né? Por que o oposto de morte é nascimento? Essa aqui é uma frase do Divaldo que diz assim: a vida, que nós chamamos de vida, é uma realidade na qual passamos pelos fenômenos do nascimento e da morte,
sem entrarmos e sairmos da vida. O nascimento, crescer, se desenvolver, depois morrer, desencarnar e voltar ao plano espiritual, encarnar novamente, faz parte do processo da vida. Então, o oposto da morte é, na verdade, nascimento e não é vida. Nascimento e morte, as nossas existências, elas fazem parte da vida. A Joana de Ângeles diz assim: a morte é apenas o passaporte para a vida. Vejam a visão, né, diferenciada, diferente, que a doutrina espírita nos apresenta sobre a questão da imortalidade da alma. Então, vimos Deus e imortalidade da alma. Comunicabilidade com os espíritos. Então, meus amigos, estes espíritos que sobrevivem à morte do corpo físico, eles continuam numa outra dimensão, no plano espiritual. E eles podem se comunicar com o plano material. Esta relação do mundo espiritual com o mundo material existe, há possibilidade de comunicação. E não foi o Espiritismo que inventou a comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos ela acontece desde a antiguidade, em diversas culturas, em diversos povos, em diversas religiões, há muito tempo. É interessante, inclusive, que alguns utilizam da Bíblia, do Antigo Testamento, para dizer que não existe comunicação com os espíritos, ou que é proibida a comunicação com os espíritos, porque Moisés, e de fato, no Antigo Testamento, Moisés proíbe a comunicação com os espíritos. E aí o questionamento que nós podemos fazer é o seguinte: Moisés proibiria alguma coisa que não acontecia, que não existia? Faria sentido alguém no Antigo Testamento ou em qualquer documento proibir algo que não está acontecendo? Então, se Moisés proibia, e havia as razões para isso, nós não vamos entrar aqui no mérito dessa discussão, nesse bate-papo de hoje, né? Se ele proibiu, é porque acontecia. Né? A comunicação com os espíritos ela acontece desde a antiguidade, né? Desde isso tem relatos, inclusive na própria Bíblia. Essa comunicação ela pode se fazer através de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes. Então, os espíritos eles podem se manifestar através de efeitos físicos, como sinais, pancadas, a escrita direta, ou através de efeitos inteligentes, sempre utilizando a mediunidade, que nós vamos dizer daqui a pouco, o fluido emanado pelo médium, a energia do médium, através da psicografia, da psicofonia, da vidência, os audientes ou através da intuição que todos nós temos. Lembramos aqui a frase que é bastante conhecida do Chico, quando ele nos dizia que o telefone toca de lá para cá. Quer dizer o seguinte: é possível a comunicação com os espíritos? Sim, mas de acordo com a nossa vontade, a hora que nós quisermos e bem entendermos? Não. Né? Isso depende de diversos fatores, depende da sintonia do médium com o espírito comunicante, depende da possibilidade do espírito se comunicar, né, dele estar em condições de se comunicar, depende da utilidade desta comunicação. Então, as coisas não acontecem segundo a nossa vontade, o fenômeno não acontece desta forma. Então, nós falamos sobre o médium e Kardec nos diz assim: todos os homens são médiuns, todos nós encarnados. Mas como assim? Né? Então, Kardec diz que pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Isso está no Livro dos Médiuns, no item 159. O que Kardec quer dizer com isso? Todos nós, de alguma forma, com menor grau ou maior grau, nós sentimos o mundo espiritual, nós percebemos o mundo espiritual. A maioria com um grau muito baixo de mediunidade. Uma simples intuição por pensamento, que nós não sabemos nem distinguir se é um pensamento próprio ou se é uma intuição do mundo espiritual.
né? E outros, poucos, com uma mediunidade que nós chamamos de ostensiva, de um grau mais elevado. Quarto princípio, a pluralidade das existências ou a reencarnação, que é um dos fundamentos, uma das características também importantes do Espiritismo. A pluralidade das existências ou reencarnação. Então, este espírito que é imortal, que após a morte do corpo físico, ele volta ao plano espiritual, que pode se comunicar com os que aqui ficaram, né, no corpo material, na Terra. Eles, depois de um certo tempo que varia muito de espírito para espírito, no que nós chamamos de erraticidade, numa espera temporária no mundo espiritual, ele pode voltar a se ligar à matéria num novo corpo em formação, formando então um novo corpo físico. A reencarnação, né? É o nascer de novo. É interessante para a gente provar ou acreditar em alguma coisa, a gente às vezes tem que considerar o contrário, né? Então, a pluralidade das existências. Vamos considerar o contrário. Vamos considerar que existe apenas uma vida, uma única encarnação. Considerando que nós já aceitamos, e a maioria das religiões aceita, Deus como Criador, como sendo justo, como sendo bom, como sendo perfeito, como é que a gente consegue explicar a justiça de Deus quando vendo tanta desigualdade na face da Terra? Uns nascem pobres e outros ricos. O que é que eles fizeram para nascer nessa condição? Uns sofrem tanto nessa vida, enquanto outros não. Como explicar alguns dons de nascença, se aquele espírito foi criado naquele momento, só tem aquela vida, não tem nenhuma experiência anterior? Como explicar doenças de nascença? O que aquele espírito fez para merecer aquela situação? Parece que todas essas situações das desigualdades que nós observamos, e se Deus criou tudo isso, e se nós acreditamos numa única existência, né, não há coerência, não há lógica, ou vai tirar a credibilidade, a coerência do primeiro princípio do Deus justo e bom. Né? Então, por uma questão também de raciocínio lógico, de fé raciocinada, mas não apenas isso, né, mas também pela comprovação da revelação dos espíritos e comprovações científicas, até mesmo fora da doutrina espírita, de casos que têm evidências de reencarnação, a doutrina espírita também tem como princípio básico, como conceito fundamental, a crença na reencarnação, que para nós é um grande consolo, né? Entender que tudo o que acontece tem uma razão de ser, está dentro de uma lei que é de causa e efeito, porque nós usamos o nosso livre-arbítrio e estamos colhendo aquilo que plantamos em algum momento, nesta encarnação ou em outra encarnação. No entanto, precisamos destacar aqui dois importantes aspectos, que às vezes, até como uma brincadeira no movimento espírita, aqueles que acreditam na reencarnação dizem assim: ah, eu vou deixar isso para a próxima encarnação. Às vezes falam até num tom de brincadeira. Mas nós não podemos utilizar a reencarnação como oportunidades que Deus nos concede como desculpa, né, para nos acomodarmos e deixarmos para depois. Né? Vamos deixar para depois. Às vezes a gente tem esse costume, né? Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, vamos deixar para outra encarnação. Temos sim e teremos outras oportunidades concedidas por Deus. Mas esta é preciosa. Vamos aproveitá-la. Estamos aqui. Deus nos deu essa oportunidade. Vamos aproveitar. Né? Vamos fazer aquilo e nos esforçar para fazer tudo o que pudermos nesta oportunidade, nesta existência, para evoluirmos. O outro aspecto, para aqueles que já acreditam na reencarnação, é também não atribuir tudo o que acontece nesta vida a outra encarnação.
Sabemos que tem, como eu acabei de falar, a lei de causa e efeito, né? Que nós colhemos aquilo que plantamos no passado. Mas muitas das vezes aquilo que colhemos no passado, esse passado é recente, é desta própria existência. Vou dar um exemplo para ilustrar. Às vezes os pais são infelizes com seus filhos, têm desavenças, não conseguem se harmonizar com seus filhos e têm muitos problemas. Isso poderia ser um problema do passado, de dois espíritos que, numa encarnação anterior, eles tiveram problemas, estão na mesma família para se ajustarem? Poderia, poderia. Mas também poderia ser uma dificuldade de conflito, né, de um problema desta própria existência. Talvez pela falta de cuidado, de educação, de carinho, de dedicação, de amor dos pais aos seus filhos, nesta mesma existência e não necessariamente em uma anterior. Nós poderíamos dar outros exemplos, mas temos que ter o cuidado também de não atribuir tudo a outra encarnação, porque muitas das vezes a resposta ou a causa está nesta mesma existência. Muito bem. E por último, dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, um que parece ser um tema bastante científico e não ter muita relação ou interesse, né, para a doutrina espírita, mas tem sim, é a pluralidade dos mundos habitados. E aí eu vou resgatar, para aqueles que acham que não tem nada a ver com religião esse tema, né, com a doutrina, vamos resgatar a frase de Jesus, que está registrada em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Os cientistas hoje, na atualidade, né, já conhecem um pouco do que é o universo. Não conhecem tudo. Estão longe de conhecer tudo. A casa do Pai a que se refere Jesus é o universo, é a criação divina. As diversas moradas são os mundos, são os planetas, tanto materiais quanto espirituais, que muitos de nós não vemos, não conhecemos. Né? Para que vocês tenham uma ideia, os astrônomos, na atualidade, eles estimam que existam mais de 100 bilhões de planetas na Via Láctea, que é onde está o sistema solar, é onde nós estamos. E existem outras tantas galáxias. Né? A Via Láctea é uma delas, e só na Via Láctea são 100 bilhões de planetas. Será que o Deus que nós acreditamos, que é a inteligência suprema, causa primária de tudo, criaria tudo isso e só no planeta Terra, com mais de 100 bilhões, só na Via Láctea, só no planeta Terra, haveria a vida, vida humana, seres inteligentes? Parece não fazer sentido. Né? Então, mais uma vez, por um raciocínio lógico, além da revelação dos espíritos, nós acreditamos que existe sim vida em outros planetas, não apenas no sistema solar, né, mas em outros sistemas dentro da Via Láctea. Para a gente ter uma ideia aqui, em proporção, só no sistema solar, o Sol está colocado aí numa proporção, né, e os demais planetas, olha o tamanhozinho da Terra, né? E vamos imaginar nós, então, quão pequeninos, se nós expandíssemos nesta proporção, né, para a Via Láctea, eu não sei que tamanho seria o Sol, se ele seria até reconhecido como algum ponto, e nós ainda muito menos, né, para a gente ter uma noção dessa grandiosidade que é o universo. E eu gostaria de citar aqui um cientista, um dos mais importantes da nossa época moderna, o Stephen Hawking, né, que já faleceu, e ele dizia assim: o meu objetivo é simples. Quando ele fala simples, é na formulação, não de atingir o objetivo. Tá? Ele fala assim: meu objetivo é simples, é ter uma compreensão completa do universo, por que ele é,
como é e por que tudo existe. Naturalmente que ele não conseguiu, e nenhum cientista ainda conseguiu, ter essa compreensão completa do universo. E ele diz assim: tanto quanto o universo teve um princípio, e a ciência reconhece que houve um princípio para tudo, hoje a teoria mais aceita no mundo científico é a teoria do Big Bang, né? Então ele diz assim: tanto quanto o universo teve um princípio, nós poderíamos supor que tenha um criador. Palavra de um cientista, né? Se teve um princípio, deve ter tido um criador, por uma questão lógica, apesar de ninguém ter constatado isso, né, do ponto de vista científico. No entanto, se nós descobrirmos uma teoria completa, que era o que ele buscava em vida, se nós descobrirmos uma teoria completa para compreender e explicar o universo, e aí ele diz assim: então nós conheceríamos a mente de Deus. Palavras de um cientista que deu uma grande contribuição na época moderna. No Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Essa pergunta foi feita lá em 1857. E os espíritos dizem assim: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão número 55. E dentro desse princípio, né, da pluralidade dos mundos habitados, nós vamos também ter a informação dos espíritos que existem várias categorias de mundos habitados, né? Mundos primitivos, de expiação e provas, como é o estágio atual da Terra, fazendo a transição para o mundo de regeneração. Existem mundos ditosos e felizes, existem mundos celestes ou divinos. Onde nós encontraremos informações aprofundadas, detalhadas sobre esses princípios básicos, de novo, nas obras básicas, né, de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, nas obras clássicas do Espiritismo, da época de Kardec, nas obras complementares, nós encontraremos o detalhamento, o aprofundamento destes princípios básicos, né, concluindo o nosso bate-papo de hoje, que são 5: Deus, imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Então, nesse momento, nós agradecemos a paciência de todos aqueles que nos acompanharam e nós vamos agradecer a Deus, o nosso Criador, a inteligência suprema, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de estarmos nesta existência, cumprindo a nossa missão de buscar evoluir, progredir, combatendo as nossas imperfeições morais e procurando nos aproximar um pouco mais do Criador. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que cada um de nós e que cada família possa ser abençoada neste momento difícil em que a humanidade está passando. Mas que temos a certeza, que temos a fé e a convicção que o Senhor não desampara a nenhum de nós. Que tudo o que está acontecendo tem uma razão de ser, tem um propósito e sairemos melhores, mais evoluídos do que estamos nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos por mais essa oportunidade e encerramos as nossas atividades da tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos, e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa. Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita. No período do Carnaval, a coordenação da Mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.